Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Unifique Telecomunicações S.A. Destaco que, para aqueles que precisarem de tradução simultânea, essa ferramenta está disponível na plataforma. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, localizado no ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o idioma de sua preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mudar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unifique.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unifique Telecomunicações S.A. constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unifique Telecomunicações S.A. e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Fabiano Busnardo, CEO, e Luiz Bogo Júnior, diretor financeiro e de relações com investidores. Passarei a palavra ao senhor Fabiano Busnardo. Boa tarde a todos aí, obrigado aí pela presença aí. Estamos aqui hoje para falar do resultado do segundo TRI, né? Nós, de alguma forma, acho que estamos com um nível bom de satisfação, tivemos um crescimento no faturamento que foi bom, a nossa margem melhorou, a gente já teve margens melhores do passado, depois perdemos um pouco, agora temos conseguido gradativamente recuperá-la. Lucro líquido também conseguimos melhorar. Um item muito importante aqui para nós, que a gente se dedica muito todos os dias aqui, para a gente reduzir ainda mais o nosso churn, a gente conseguiu baixar ele do primeiro TRI de 1,58 para 1,50 agora no segundo TRI, que é um resultado significativo, né, porque isso acaba reduzindo bastante o nosso custo de reposição de clientes. O nosso endividamento, que já é muito baixo, a gente conseguiu reduzir ele mais um pouquinho, tal, o que nos dá aí uma boa possibilidade de pagar mais dividendos esse ano aí para os nossos acionistas, né? Claro que a nossa prioridade é a empresa continuar investindo, se modernizando. Nós temos muito investimentos em novos hardwares, muito investimento em softwares, né? A gente está aí numa fase de implantação do 5G, que está indo muito bem, estamos conseguindo acelerar, né? Então, a gente está construindo um 5G extremamente robusto, eu diria, a prova de futuro, né? Porque nós temos, e eu digo isso porque a gente tem muito a crescer, muitas oportunidades de mercado, para a gente aqui tentar dar um pouco aqui de agilidade. Eu vou passar aqui a palavra para o Luiz Bogo, aí o nosso CFO, que vai apresentar aí os nossos principais números, depois a gente conversa mais um pouquinho aí. Obrigado, Fabiano.
Boa tarde a todos aí que estão participando aí da nossa call de resultados do segundo trimestre do ano de 2025 aqui da Telecomunicações. Fabiano já deu um overview aí dos nossos destaques aí. Eu quero só reforçar um pouquinho a respeito disso, porque nós estamos mantendo aí o ano com uma performance sólida dentro da companhia. Vocês podem ver, né, o nosso resultado líquido, que ele atingiu 45,2 milhões de reais, é um crescimento de um pouco mais de 22% em relação ao primeiro trimestre do ano desse ano. É um avanço aí que reforça que nós temos sustentabilidade no nosso negócio, nós estamos resilientes da nossa estratégia de crescimento, mesmo sabendo que nós continuamos, né, com um ambiente macroeconômico aí que é desafiador, né? Todos estão passando por desafios aí no mercado aí e nós não iremos também ficar fora disso. Então, mas mesmo assim a gente segue comprometido aí com um modelo de gestão eficiente, com bastante robustez, um foco muito forte assim no longo prazo e na geração de valor consistente e também gerando valor para o nosso acionista. Na questão da rentabilidade, depois eu vou detalhar um pouquinho mais, mas o nosso EBIT, daí então o recorrente, ele totalizou 143,5 milhões, com um crescimento de quase 7,5% na comparação do trimestre anterior. É uma margem EBITDA recorrente que alcançou 50,2%. Mais uma vez, são números que demonstram aí a nossa capacidade, né, de poder escalar o negócio com rentabilidade. Um ponto aí que nós temos que tratar, estamos tratando sempre nas calls, enfim, quando nós conversamos com acionistas e fundos, enfim, com stakeholders, falar um pouco da telefonia móvel, né, que nós seguimos ganhando tração. Nesse último trimestre, então, nós adicionamos pouco mais de 38 mil novos acessos. Isso representa um crescimento de quase 29% em relação ao trimestre anterior, e ele está alinhado aí com a nossa estratégia de ampliar a cobertura e relevância da marca nos dois estados aqui do sul do Brasil, onde nós atuamos. E para finalizar esses destaques aí, né, o Fabiano já falou ali dos índices, né, a melhora do índice do churn, nós estamos com 1,50, uma redução de 0,08 ponto percentual em relação ao primeiro TRI de 25. É importante dizer, né, que esse indicador aí, ele reforça aí a satisfação e fidelização de nossos clientes, que seguem nos reconhecendo pela qualidade do nosso serviço e a proximidade aí com eles, com o nosso cliente, do nosso atendimento. Depois eu detalho um pouquinho mais para vocês a respeito dessas ações aí que nós estamos tendo aí para melhorar o churn. Vou falar um pouquinho do nosso desempenho operacional da banda larga. Nós encerramos o trimestre com 3,7 milhões de home pass e 816 mil casas conectadas. Vocês podem ver aí no slide que desde o segundo TRI de 21, a Unifique apresenta um crescimento aí de em torno de 120% em Home Connected, nos estados onde nós atuamos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E com relação ao último TRI, nós registramos um crescimento de 1,2% na base da banda larga. O crescimento orgânico líquido dos acessos no segundo TRI foi de 9.317 acessos novos, um avanço de 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado, comparando ano a ano. E na comparação com o primeiro TRI de 25, houve uma leve retração, mas já estava computado aqui para nós esse crescimento da base. Foi uma pequena desaceleração que está ligada a uma estratégia, uma mudança de uma estratégia da companhia no estado do Rio Grande do Sul, porque nós lá procuramos qualificar os canais de aquisição nossos e também na redução da inadimplência e, consequentemente, também na forte trabalho na mitigação do churn, onde nós criamos um grupo exclusivo lá no Rio Grande do Sul, um grupo anti-churn aí para ajudar a manter
o nível. Com esse objetivo aí, né, de manter o padrão da baixa taxa de churn, onde nós atuamos, aqui é um ponto importante. Nós implantamos nesse ano, além desse grupo anti-churn que eu falei, a gente implantou uma equipe que ela está dedicada à gestão desse indicador. Nós dobramos o número de pessoas para cuidar especificamente do churn, e focamos na identificação das causas e na aplicação de algumas ações corretivas aí para melhorar o resultado e manter a nossa base. É um trabalho que começou há pouco tempo, mas ele já está trazendo alguns resultados visíveis aí. Então, só para reforçar, né, que já falamos aí no início, nós tivemos uma redução aí de TRI para TRI de 0,08% na média do churn, e de ano a ano também teve uma redução, porque no segundo TRI de 24 era 1,55, agora estamos com 1,50% do churn. Ainda nesse desempenho aí, a gente pode falar que nós seguimos fortalecendo a nossa posição de liderança em Santa Catarina, um estado onde a Unifique é líder de market share, com 20,4% de participação, conforme os dados aí da Anatel, em junho de 25. Esse resultado aí é um fruto de um trabalho que nós temos feito continuamente para ampliar a nossa presença onde nós atuamos aqui e fortalecer esse relacionamento com os nossos clientes. E no Rio Grande do Sul, nós estamos direcionando alguns esforços significativos para crescer lá no Rio Grande do Sul. Nós temos uma taxa de market share em torno de 4,8%. Nós temos uma diretoria executiva específica no estado do Rio Grande do Sul, onde com o nosso apoio aqui tem trabalhado de forma intensa, estruturada, com todo o time deles lá, para ampliar essa participação, com o intuito de nós consolidarmos a presença da Unifique lá no estado e levando a qualidade e confiabilidade que a Unifique já tem, né, para um número cada vez maior aí para o povo do Rio Grande do Sul. Esse resultado todo aí nosso reforça essa eficácia da nossa competitividade numa estratégia de crescimento orgânico, onde a gente está pautado por um tripé, onde seria a qualidade de rede, ofertas e excelência no atendimento. Como reflexo desse posicionamento, como eu falei para vocês aí, a Unifique está se consolidando como a principal operadora de telecomunicações no estado de Santa Catarina e com grande relevância no Rio Grande do Sul. Vamos lá para o próximo slide aqui, falar um pouco do segmento móvel. No segmento móvel, nós encerramos o segundo trimestre de 2025 com um pouquinho a mais de 170 mil acessos, um crescimento de quase 29% em relação ao trimestre anterior. A receita da operação móvel ela avançou 33% na comparação com o primeiro TRI de 25. Esses resultados aí eles foram impulsionados basicamente pela expansão contínua da nossa infraestrutura, onde a gente tem cada vez mais instalado herbes, antenas, e pelo aumento, claro, da base de clientes. Então, para ter uma base de comparação e do crescimento aí, em dezembro de 24, a nossa cobertura era própria de móvel era de 11 cidades, e no final de junho de 25 aí já tinha 60 cidades a mais, né? Número de 71 cidades, sendo 48 delas em Santa Catarina e 23 no Rio Grande do Sul. A gente considera essa expansão ela relevante pelo pouco tempo que nós estamos atuando aí no móvel, onde já atinge uma população de em torno de 1,7 milhões de pessoas com rede própria, né? Só lembrando que quando nós fizemos a call falando do primeiro TRI de 25, a nossa cobertura era em torno de 900 mil pessoas. Para fim de um pouco mais de informação a respeito dessas 71 cidades,
com a nossa cobertura própria, 56 delas fazem parte das obrigações do leilão de 5G, né? Então, se trata de uma antecipação das obrigações que vão se iniciar em 2026, e dessas 71 cidades, 15 já possuem mais do que 30 mil habitantes, né? Que é um número que reforça o compromisso nosso aqui de expandir a nossa atuação também em áreas onde há maior densidade populacional, garantindo ao mesmo tempo maior retorno sobre os investimentos. Queria destacar aqui também que desses 170 mil acessos móveis registrados no trimestre, 56%, um pouquinho mais do que isso, corresponde a linhas portadas de outras operadoras. Isso comprova aí que o nosso nome é muito forte, né? E evidencia a confiança dos clientes que tem na nossa qualidade de serviço aqui. E vocês sabem, tanto quanto nós aqui, que é um mercado muito competitivo esse da telefonia móvel. E um outro ponto relevante aí que eu quero destacar é que 81% das vendas de telefonia móvel elas foram realizadas em combos, né, onde nós já temos outros produtos. Isso reforça aí a atratividade do nosso portfólio todo e a eficiência da nossa estratégia comercial, que tem sido realmente muito eficiente aqui. Além disso, eu posso dizer para vocês que em torno de 67% das linhas vendidas nesse trimestre vieram de clientes que já possuíam outro serviço da Unifique e realizaram uma renovação contratual. Então, no momento em que o nosso time aqui realizou renovação contratual, 67% dessas renovações foram feitas vendas de linhas móveis para esses clientes. Um ponto aqui que até no resultado do primeiro TRI, quando nós divulgamos, o Fabiano comentou sobre esse lançamento. Então, em julho, nós demos esse passo importante aqui para nós, com o lançamento da telefonia móvel pré-paga, onde a gente considera que a gente amplia agora o serviço para nossos clientes e para a população, fortalecendo a nossa presença agora nesse segmento também que é do pré-pago. Esse modelo, já falamos também no passado, mas é bom relembrar que representa cerca de 50%, um pouco mais de 50% das linhas móveis no Brasil. E ele é muito utilizado, né, por consumidores que eles buscam flexibilidade e controle de gastos. O ticket é um pouco menor, mas é um ticket também que a gente não pode desprezar e por isso que a gente lançou essa oferta. Atualmente, essa oferta, nossa diretoria de mercado, ela lançou essa oferta pré-paga apenas na nossa cidade sede, mas já estamos com planos aí para fazer a expansão gradual para outras regiões e para alguns outros canais de venda também. Vamos seguir para o próximo slide, falar agora do nosso desempenho financeiro. O Fabiano aí inicialmente comentou muito bem, né, que a gente está bem satisfeito aí com esses resultados. Nós apresentamos aí um crescimento da receita bruta de TRI para TRI em torno de 4,9%, uma receita bruta de pouco mais de 352 milhões de reais. É um desempenho aí que foi impulsionado, né, pela ativação desses novos clientes que a gente tem comentado e também a gente fez uma aplicação de reajustes aí de acordo com a política estratégica da companhia, o que nos ajudou a dar mais robustez nesse número. Falar um pouquinho do lucro bruto aí, nós registramos um crescimento que atingiu quase 145 milhões nesse TRI, um avanço também de perto de 5% aí em relação ao primeiro TRI deste ano. O EBITDA recorrente foi de 143 milhões e meio, um aumento de 7,4% em relação ao primeiro TRI de 25, e nós ficamos com a margem EBITDA aí de 50,2%, demonstrando aí que temos capacidade aí de manter rentabilidade, mesmo com o que nós temos feito aí, avanço em operação móvel, e esse 50,2% também reflete uma tendência que nós já viemos ali desde 2021, se vocês podem acompanhar ali no gráfico do segundo TRI de 21 a segundo TRI de 25, a gente tem tido aí uma margem EBITDA sempre constante
e com bastante robustez e segura. É, e nós, assim, podemos só reforçar aqui também que o nível, esse nível dessa margem EBITDA, ele só é possível porque nós tivemos temos sempre um rigoroso controle das despesas operacionais. Cada vez mais aqui a gente olha no detalhe para cuidar bastante das despesas operacionais. Estamos acompanhando nas cidades, procuramos separar EBITDA por filial, para que a gente tenha mais granularidade aí nas informações, para nos dar mais acesso a atacar os pontos que podem vir a machucar o nosso EBITDA. E além disso, também a gente tem bastante preocupação com o nosso orçamento, então a gente tem um controle orçamentário muito rigoroso, um time bem especialista nesse ponto e graças a isso a gente tem conseguido também equalizar aí a direção de recursos para projetos prioritários, como por exemplo já falei da expansão da rede móvel. Então esse binômio aí acaba ajudando bastante ao nosso resultado aí. Vou falar para vocês agora um pouco também do endividamento, né? A gente sempre tem bastante cuidado aí com o nosso índice. A gente teve uma redução de 13,9% em relação ao trimestre anterior. Nós estamos agora com uma dívida de 319,4 milhões no final de junho de 25. Continuamos mantendo aí uma posição sólida no caixa, né, com 376 milhões no final do segundo tri. Isso mostra, né, a nossa saúde financeira e a nossa capacidade de seguir investindo na expansão da companhia e melhoria dos nossos serviços, mesmo com um controle aí rígido no nosso endividamento, né, uma baixa alavancagem ali que nos dá bastante segurança financeira. Nós podemos dizer aí que a nossa dívida ela tem um perfil saudável, né? Ela é saudável e alongado, porque ele tem 87% da dívida indexada ao IPCA, e além disso, o individual aging da dívida ele só é maior de 1 a 2 anos, ele consegue, nós temos uma boa queda no aging da dívida a partir do segundo ano. Isso nos dá bastante clareza e tranquilidade para nós manter e preservar a nossa estrutura de capital. Depois desses bons números aí que eu tenho apresentado para vocês, eu quero falar um pouquinho aí na parte final aí, para dizer que a gente ainda segue aí com metas bem claras e bem alinhadas em relação à nossa estratégia de crescimento sustentável. Uma delas é, na operação móvel, manter a operação em mais de 100 cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde a gente amplia com isso a nossa atuação e leva a conectividade para cada vez mais clientes, e esse é o nosso propósito aí com essa operação móvel de 5G. Um outro pilar aí que a gente tem é que a gente procura impulsionar o crescimento orgânico de uma forma sustentável na banda larga, com foco na experiência do cliente, com cada vez mais portfólio de produtos com bastante qualidade e a excelência operacional, que essa digamos, um dos segredos aí de manter a base, tendo uma excelência operacional aí com o nosso time de OEM. Falei para vocês agora há pouco do nosso fluxo de caixa, mas esse é um dos nossos propósitos, né, que nós queremos manter esse fluxo de caixa aí e um baixo nível de alavancagem, porque a gente precisa, para a nossa operação, que é uma operação de capital intensivo, nós precisamos ter solidez financeira que sustente o nosso crescimento e ainda dê geração de valor para todos os nossos acionistas aí. Eu quero reforçar aqui para vocês, então, um pouco sobre a retenção de clientes, né, com esse número que nós mostramos há pouco, que o nosso churn ele é abaixo da média do setor, um dos melhores churn que temos no setor de telecomunicações, e isso é um reflexo direto desse nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados e uma atuação direta
nos casos de churn para realmente evitar e reverter os casos que forem possíveis. E por fim, eu quero dizer para vocês aí que a gente mantém o compromisso com remuneração de acionistas. Nós temos expectativa aí de distribuição de lucro ainda no decorrer do ano, que seja importante para que todos tenham um entendimento que seja em linha com a nossa política de retorno sustentável. Por fim, aqui na minha explicação, eu só gostaria de comentar, então, que nós temos a perspectiva de CAPEX igual à reportada no trimestre anterior, né? Boa parte disso a gente continua utilizando para a expansão da rede móvel. E nós também fizemos a divulgação aí no final do mês aí, que nós estamos entrando numa nova área, oferecendo agora para os nossos clientes soluções de energia. Nós adquirimos aí cotas de uma empresa regional para ampliar o nosso portfólio e nós aí aproveitamos de toda essa expertise aí com esse contrato de cooperação aí para a redução de nossas despesas operacionais, porque aí a gente também vai ter um casamento, vamos dizer assim, com redução nas nossas despesas de energia elétrica. Seria isso, então, pessoal. Eu encerro aqui minha apresentação e aí eu deixo disponível aí o canal aí para nossos questionamentos aí. Obrigado, gente. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É de César Davanço, analista sell-side do Santander. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. César, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns aí por mais um resultado. Tem duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é em relação à margem de EBITDA. No passado, a gente falava de um ano de 2025 que talvez pleitearia aí seus 47% de margem, talvez levemente acima, e a gente está vendo uma primeira metade de um ano muito forte. Eu queria entender hoje em dia qual que seria, talvez não seja mais 47%, mas vocês têm alguma ideia do que seria um soft guidance para um fechamento de ano, em termos de margem de EBITDA? E minha segunda pergunta é em relação às mudanças comerciais do Rio Grande do Sul. Eu queria entender se, enfim, se já está tudo azeitado, se tem algo mais para caminhar e se a gente se a gente vai conseguir ver já melhores números quando a Anatel reportar os números de julho, por favor. Oi, César, boa tarde, obrigado aí pela pergunta. Do Rio Grande do Sul, a gente estava lá caminhando bem com vendas tal, mas não estava com a qualidade que a Unifique costuma trabalhar. Então a gente acabou desmobilizando alguns canais de vendas lá e estamos reestruturando isso. Mudamos a nossa política de crédito, tivemos que fazer alguns ajustes lá. Isso já tem surtido efeito no churn, a gente já teve uma redução significativa no churn lá, mas a gente está passando por um processo de depuração lá, eu diria que é quase uma limpeza da base aí, que nós esperamos que isso cesse o mês que vem, em setembro. Então, assim, como a gente está meio que dando uma limpada na base em função, talvez, de algumas vendas que não foram feitas com uma melhor qualidade, isso acaba gerando inadimplência e outros problemas. A gente acredita que a partir de setembro a gente então agora tenha uma situação normalizada no Rio Grande do Sul, que a gente espera que ele passe a contribuir aí mais significativamente para o crescimento da companhia. Sobre a questão da margem, de fato, a gente, 2024, a gente teve aí uma redução da margem, o negócio estava bastante focado aí no início das operações do 5G, carregamos bastante despesa, não vinha receita,
e isso realmente acabou aí gerando. A gente acabou montando um orçamento para 25, mais ou menos com aqueles parâmetros de 24, mas a verdade é que quando começou o ano aí a gente ficou um pouco inconformado com isso. E aí, até em função da aceleração da venda da móvel, que começou a trazer um pouco de receita, a gente calibrando um pouquinho esses investimentos, porque o problema do investimento da móvel não é só o CAPEX. Quando você faz lá, coloca um site, você está trazendo lá uma conta de energia elétrica nova, você está trazendo uma locação de terreno novo, está trazendo uma locação de estrutura nova para dentro. E até você vender cliente lá para neutralizar isso, tem aí um tempo, né? Então, por isso que a gente está fazendo isso de maneira cadenciada, para que a gente vá botando novas estruturas, vai fazendo esse CAPEX, vai trazendo esse OPEX, mas vai trazendo faturamento para dentro para a gente poder equilibrar. E, além disso, a gente também fez, assim, um exercício, isso é constante, né? Esse controle do orçamento, a gente passou a ser muito mais rigoroso, começamos a questionar algumas despesas e a gente conseguiu aí mobilizar toda a companhia no sentido de rever aí alguns custos, fazer algumas otimizações e a gente conseguiu, eu diria assim, uma melhora do que a gente tinha de expectativa de orçamento para a realidade significativa. A nossa expectativa agora claro que isso também tem um limite, não estou dizendo que a gente vai daqui a pouco chegar a 60, não é isso, mas eu acho que manter em 50 é meio que uma obrigação aqui que a gente assumiu aqui e a gente acha que é factível, sem sacrificar esse desenvolvimento do 5G, que ainda é um ofensor da margem. Então, a gente tendo esse 50,2, se eu excluísse a móvel, eu teria uma margem melhor aí, talvez a gente esteja perdendo aí perto de 2 pontos percentuais, alguma coisa em torno disso, talvez um pouquinho mais até, em função disso. Só que, gente, nós estamos fazendo um investimento num negócio que está dando muito certo, a qualidade é excepcional. Então, tipo assim, eu tenho certeza absoluta que em 2030 a gente vai estar numa posição muito mais sólida, muito melhor do que estamos agora. Eu ainda não posso afirmar, César, com certeza absoluta, né? Porque até a redução do churn tem um impacto ali também nessa melhora do resultado, né? Porque a gente acabou gastando menos para menos estrutura, menos tudo aí para fazer essa reposição, né? Ainda eu não posso te afirmar com número, com precisão, mas a quantidade de combo que a gente está vendendo, fibra mais móvel, né? Eu acho que isso já é um negócio que está começando a pesar a nosso favor, né? Então, tipo assim, então além daquele ganho direto da gente estar entrando nesse segmento novo aí da móvel, que vai trazer muitas alegrias para nós, eu não tenho dúvida, a gente começa a ter esses benefícios colaterais ali que, por exemplo, o pessoal de combo, se você fizer um benchmark, se você olhar ali no mercado, você vai ver que o churn ele é menor, a carteira fica mais estabilizada, ainda mais com a qualidade que a gente está entregando do serviço móvel. Nosso serviço móvel está sendo entregue com uma qualidade inquestionável, equipamentos modernos, grande capacidade, uma política, um preço extremamente competitivo, né? Nós somos um entrante, o mercado é 100% atendido, é lógico que a gente, então, tem que ter um preço competitivo, estamos tendo e a gente está muito satisfeito com isso, tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal, e de novo, parabéns aí pelo resultado. Vamos à nossa próxima pergunta. É de Luiz Chagas, analista seu site da XP. Luiz, por favor, pode prosseguir. Luiz, por favor, pode prosseguir.
Nossa próxima pergunta é de Leandro Sintra, analista sell-side do Itaú BBA. Leandro, por favor, pode prosseguir. Perdão, Leonardo, por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Luiz. Obrigado por pegarem minhas perguntas e parabéns pelos resultados. A minha primeira é sobre telefonia móvel. Vocês já estão com 170 mil acessos, vocês fizeram mais de 14 milhões no trimestre. Se puderem comentar um pouquinho mais sobre a expectativa de contribuição aqui dessa receita, principalmente pensando na venda de bundles e na representatividade dela para o total, se a gente pode esperar um ARPU cada vez maior aqui também com o crescimento da rede móvel. E minha segunda pergunta é mais focada na parte de novas linhas de receita, né? Vocês comentaram um pouquinho que na semana passada vocês anunciaram a entrada no setor de energia com a parceria com a Sustentes, e a gente também viu outras linhas de receita nesse resultado ganhando tração. Se puderem comentar um pouquinho sobre essa estratégia da companhia de diversificação de receita e sobre essas sinergias com um novo parceiro no segmento de energia e impacto em OPEX que vocês olham aqui para frente. Acho que são essas duas do meu lado. Obrigado. Oi, Leonardo. Com relação à móvel, as nossas vendas hoje está bastante concentrada na carteira de clientes que nós já temos de fibra e também nas novas vendas de fibra. Então, com esse combo, né? Acho que 81% mais ou menos das vendas ali do trimestre foram combadas, né? Nós devemos estar em torno de 15% hoje dos nossos clientes de fibra hoje já tem o produto móvel, né? Então a gente acho que é um número expressivo porque faz muito pouco tempo que a gente começou a vender. Eu diria que esse ano que as vendas ganharam um pouco mais de tração e já ter 15% da base fixa com o produto da móvel, me parece bastante significativo, porque volto a frisar, isso, acreditem, terá impacto direto no churn da companhia de maneira positiva, né? Então, a gente pretende continuar seguindo aqui nessa estratégia principal da convergência fixo-móvel. Claro que a gente quer vender também em chip avulso e nós estamos hoje negociando aí com vários outros canais de distribuição e vendas de chip para que a gente possa ampliar e dar mais tração. A gente quer, quer e tem condições de vender muito mais do que o que a gente está vendendo hoje de imóvel, mas tudo é uma curva de aprendizado. Com relação às novas receitas, nós temos aqui uma diretoria específica, que é a Diretoria de Tecnologia e Inovação, que o foco principal deles, além de modernizar a nossa companhia, a gente está investindo muito em sistemas, inteligência artificial está chegando aí, eu tenho certeza que vai dar uma contribuição muito grande para o nosso negócio. Então, o pessoal tem incumbido de colocar a Unifique sempre num outro patamar tecnológico, mas eles também têm uma vertical lá que é desenvolver novos produtos e serviços para a gente agregar, aproveitando essa carteira de clientes que a gente tem, aproveitando a marca Unifique, que tem excelente reputação nas áreas que nós atuamos, para fazer incremento de receita, aumentando a fidelização do cliente. E dentre todos os trabalhos que temos feito, a gente de fato prospectou essa oportunidade do mercado de energia, né? Nós temos aqui na região, é uma empresa de pequeno porte, mas com um know-how incrível em geração distribuída, comercialização de energia, BESS, que são os sistemas de armazenamento de energia em bateria, e a gente, tanto diretamente a Unifique vai se beneficiar, porque a gente deve ampliar investimentos em autoprodução de energia para reduzir a nossa conta, melhorando ainda mais o nosso resultado. Já tomamos algumas medidas e por isso o nosso resultado, entre diversas outras, mas para citar aqui especificamente, a gente já conseguiu reduzir um pouco o Mercado Livre e compra do mercado de energia de geração distribuída. Isso fez com que o nosso custo já reduzisse um pouco, mas existem mais oportunidades para a gente ampliar, intensificar ainda mais
essa redução. E tem tudo a ver, porque os nossos clientes vão se beneficiar bastante disso, então a gente está montando uma estrutura para comercializar créditos e geração distribuída, que a gente já bota na mesma conta que a gente já tem, aproveita esse relacionamento que nós temos com o cliente, e a gente acredita sim que a gente vai ter um aumento e que vai ajudando a companhia. Claro, nenhum desses itens a curto prazo vai ter o efeito nos números da Unifique que a Móvel está tendo e terá, né? Então, a gente vai continuar crescendo acelerado a Móvel. Então, assim, esse ano, eu agora aqui, a gente deve terminar e talvez o ano faturando entre, sei lá, em torno de 7 milhões ao mês, né? O que já nos assegura aí uns 100 milhões de faturamento ano que vem, se não fosse vender mais nada, mas evidentemente que a gente não só vai continuar vendendo, como vai acelerar ainda mais as vendas. Então a gente vai ver que o ano que vem, por exemplo, o faturamento da Móvel ele já passa a ser significativo, representativo nos números gerais da Unifique e com resultados muito positivos, né? A tecnologia avançou muito, então às vezes o mercado questiona muito, fica um pouco preocupado com esses investimentos na mão, porque nós temos muitos casos, a história no Brasil mostra muitos casos de insucesso. Mas eu posso assegurar a todos que estão me ouvindo aqui que não será o caso da Unifique, porque primeiro nós temos muita sinergia com a operação da Fixa. Todas essas vendas que nós estamos fazendo, nós não contratamos vendedor, nós não abrimos loja, nós estamos aproveitando exatamente a mesma estrutura que a Unifique já possuía, né? E quando a gente vai conectar as herbes, então, tipo assim, o negócio ficou quase meio verticalizado, eu diria, porque nós não precisamos contratar terceiros para prestar esse serviço e cobrar o que acabaria encarecendo a operação. Então, toda essa sinergia está nos ajudando a ter uma operação, mesmo que ainda pequena agora no começo, já relativamente saudável, né? Claro que, como eu falei antes, a gente está sendo um pouco onerado aí no nosso custo em função das ativações das herbes, e aí a gente precisa de um prazo aí, são 2, 3 anos para você fazer a ocupação dessa erva e colocar ela numa condição, vamos dizer assim, de rentabilidade adequada, que é o que a gente quer. Mas a gente já, eu vou te citar, por exemplo, fevereiro do ano passado, nós estamos em agosto, então vamos falar que em 18 meses trabalhando em Timbó, que tem 50 mil chips, talvez 52 mil chips, semana passada a gente ativou, passou de 10 mil chips ativados, ou seja, estamos beirando aí, falta um tantinho de nada aí para a gente chegar a 20% do share do mercado. E, Leonardo, posso lhe assegurar que com 20% do share do mercado nós ganhamos na cidade mais dinheiro do que com fibra. É muito bom porque nós temos um negócio muito enxuto e muito bem dimensionado, tá? Então, eu acabei misturando um pouco aqui a resposta aqui, porque fui e voltei, mas acho que espero que me fiz entender. Muito obrigado aí pela sua pergunta, tá? Não, super claro. Se eu pudesse só um follow-up nesse último ponto que você comentou, a gente está vendo um carrego super positivo aqui para 2026. Entender um pouquinho sobre a dívida líquida EBITDA, né? Se esse patamar hoje de 0,6, se a gente pode esperar que ele siga essa tendência de queda olhando para frente. Se puder falar um pouquinho também do reperfilamento da dívida para melhora ali no resultado financeiro dos próximos trimestres, ajudar bastante. Obrigado. A gente não enxerga essa dívida crescendo, né? Evidentemente que podem vir a surgir oportunidades de crescimento inorgânico, que se a gente entender que é gerador de valor para os nossos acionistas, a gente pode lançar mão. Então, nós temos apetite, sim, temos condições financeiras muito tranquilas para executar. Agora a gente precisa também que a oportunidade que apareça e que realmente seja vantajosa e gere valor para os nossos acionistas. Então a gente fica bem preparado e confortável nesse sentido, né? Não me parece, a gente tem tanta coisa para investir, para fazer, que seria o caso de reduzir ainda muito mais essa dívida. Tá? É uma possibilidade? Se daqui a pouco não surge
nenhum negócio, mas a gente está sempre pensando que pode também aparecer alguma oportunidade, a gente está atento a oportunidades inorgânicas que possa eventualmente impulsionar o nosso crescimento. Não lançamos mão ano passado e ainda não lançamos mão esse ano também, né? Mas não quer dizer que não possa surgir. E a gente está muito bem preparado, a gente tem uma estrutura, eu diria assim, com excelente conhecimento para fazer esse tipo de investimento e vamos acompanhando aí o mercado. Tá bom? Obrigado. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Luiz Chagas, analista sell-side da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Luiz, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, vocês me escutam aqui? Escutamos, Sim, Luiz. Ah, perfeito. Então, obrigado pelo espaço. Aqui do meu lado são duas perguntas, tá? A primeira é sobre esse tema de inorgânico que o Fabiano comentou. Acho que você até comentou no último call sobre isso, né? E aí eu queria entender se vocês já têm alguma coisa que vocês estão estudando no pipeline em relação a M&A e o que seria o perfil que vocês estão olhando em relação a tamanho de empresa, tipo e localização. E aí um segundo ponto em relação à fibra, ao churn da fibra, né? De fato é um churn super baixo quando você compara com a média do setor. E aí eu queria entender alguns pontos aqui do churn. Quanto desse churn, quanto dessa queda vocês atribuem à convergência de ter oferta de fibra imóvel? E aí, se puder detalhar um pouco mais, quais foram as principais iniciativas que esse grupo de churn fez para baixar esse churn ali, tanto no churn involuntário quanto no voluntário? Obrigado. oi Luiz, obrigado aí, tá, pela sua pergunta. Com relação ao inorgânico, tu sabes que a nossa empresa tem um histórico relevante nessa atuação nessa área. É, de fato, nós continuamos com interesse, claro que sim, próximo da nossa área de atuação, então eu estou dizendo que o nosso interesse reside no sul do Brasil, né? Nós não temos interesse em olhar aquisições em outras regiões do país, nós achamos que isso acaba perdendo um pouco de otimização, de sinergia, traz algumas dificuldades, então a gente prefere ficar talvez numa área menor, mas cada vez mais forte, porque eu acredito que isso traz resultados mais sólidos para a companhia. Então, o perfil é esse, a gente pode desde avaliar empresas menores, maiores, porque nós acho que estamos com capacidade de absorver. Mas a dificuldade, a gente tem sim opções, a gente tem conversas, mas tem aí a situação aí de preço que às vezes a gente não consegue convergir, mas daqui a pouco, quem sabe, a gente vai avançando aí com o tempo, quem sabe comece que alguns negócios possam sim vir a acontecer. Então, a gente está ativo, sim, mas evidentemente com alguma parcimônia, porque a gente precisa garantir que isso vai gerar valor para a companhia. É, com relação ao churn, a Unifique historicamente sempre trabalhou com churns muito baixos, né? Eu espero que isso se deve aí a toda a atenção e a qualidade dos serviços que a Unifique presta. Nós temos uma preocupação muito grande aqui na companhia de entregar um serviço diferenciado para o nosso cliente e quando dá problema a gente tem uma estrutura muito bem preparada, bem definida para fazer esse atendimento o mais rápido possível com o menor transtorno, né? E aí a gente sempre rodou aí com churns, eu diria, na parte de 1,60 e pouco. Bom, depois da pandemia a gente chegou aí a 2,42, né? Porque daí teve aquele boom, aí teve depois aquela ressaca, o dobrou o cancelamento involuntário, então o cliente que fica inadimplente não consegue pagar. Fizemos aqui uma arrumação na casa, tal, conseguimos dar uma melhorada importante e trouxemos para o patamar aí de novo de 1,6.
Existem trabalhos específicos, sim, na parte de cobrança, para a gente acelerar é, esse processo de quando o cliente está devendo, não deixar isso passar muito tempo, tal, para que dê tempo da gente tomar alguma providência para equacionar. Então, a gente está mais agilizado nessa parte do inorgânico, e isso tem surtido algum efeito, sim. E, como você mencionou aí a questão do fixo móvel, eu não tenho ainda um dado certeiro para te dar, mas a impressão que eu tenho que neste segundo trimestre o volume de combos que nós temos começou a pesar positivamente para reduzir esse churn, porque esse é um 1,50 que a gente entregou agora, é um dos menores churns da história da Unifique, né? Então, tipo assim, e é a nossa meta, inclusive, né? Vamos ter que reunir o pessoal agora e ver o que que nós vamos fazer, porque chegamos na meta, agora precisamos fazer ela ficar desafiadora de novo. Acho que vamos ter que baixar ela para 1,4, 1,3, 1,35, alguma coisa assim, para o pessoal ter aí uma motivação para um desafio para melhorar mais um pouco, né? Mas ela já é muito boa, assim, né? Então, mas vamos tentar melhorar. E eu vou dizer para ti, para atingir níveis abaixo desse número, só com um combo fixo móvel. E aí também não pode ser um combo, como é que eu vou te dizer assim, meio fraco, assim, né? Ah, o combo afixa com uma tecnologia ultrapassada. Acho que o cliente daqui a pouco não vai mais topar isso. Ah, o combo com uma móvel meia ruinzinha. Também acho que o cliente não vai mais topar isso, não. A impressão que eu tenho é que o nível de exigência dos clientes está aumentando, a régua está subindo, e eu até vou dizer que na região que a Unifique atua, nós estamos colaborando para subir essa régua. Então, hoje nós temos tanto o fixo com uma tecnologia de ponta, super atualizado tecnologicamente, quanto a móvel com uma tecnologia de ponta super atualizada tecnologicamente. Nós temos uma rede 5G, equipamentos novos, modernos, 5G standalone, 5G NSA para atender a todos os gostos. E isso realmente o cliente que vai aderindo aos nossos serviços, ele vai percebendo que o serviço que a gente entrega é diferenciado. E eu vou te dar um dado, Luiz. O nosso churn de imóvel está em 1,98, 1,96, alguma coisa assim, abaixo de 2%, que já seria um número bom. Mas eu queria que você considerasse que, como nós estamos vendendo uma tecnologia nova, a gente vende muito, às vezes o cliente tem um aparelho muito velho, que não é compatível com essa tecnologia. E aí ele descobre depois que não funciona alguma coisa no aparelho, e a gente acaba tendo que perder esse cliente, porque ele não tem disposição ou capacidade financeira de fazer a atualização do aparelho naquele momento, e ele acaba retornando para a operadora dele. Mesmo com esse obstáculo, que ele é relevante hoje para nós, o nosso churn ainda é baixíssimo, né? Então, tu imagina à medida que o pessoal for atualizando esse parque de telefones. Então, eu costumo dizer o seguinte: a nossa vida, a cada Natal que passar, todo ano a gente vê no Natal qual é o sonho de consumo, trocar o celular, tal. Sempre é o que está liderando aí nos últimos anos das pesquisas de mercado. A cada ano que passa, que a população for atualizando os seus aparelhos e esses aparelhos forem compatíveis com essa nova tecnologia que a gente está implantando, a nossa vida vai melhorando, tá? Então, assim, por isso que eu vejo um cenário a médio prazo extremamente positivo para a nossa companhia. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Fabiano. Valeu, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Pessoal, obrigado aí então pela atenção. A gente então trouxe os resultados aí do segundo tri. A gente segue otimista aí que vamos ter um ano. Assim, está tudo muito concorrido, bastante desafiador, mas a empresa tem conseguido caminhar para frente, tem conseguido melhorar os resultados. Então, eu diria que
desde de quando a gente retornou da pandemia, teve aquele boom, foi fantástico, e depois tivemos bastante dificuldades. Agora, cada ano a gente está tendo um ano melhor, e esse ano me parece que ele será relativamente melhor do que a gente tinha, inclusive, estimado. Então, a gente está trabalhando, a gente deve ter um crescimento de resultado importante, né? Não é fácil a atividade econômica aí quando a gente tem taxas de juros de 15% ao ano. Isso é uma dificuldade a mais, isso não está sob nosso controle, então a gente precisa olhar para frente, seguir em frente. Mas nós estamos extremamente confiantes. A cada trimestre que passa, a gente vê que está no caminho certo, está com bastante prudência, tal, bastante controle de todas as situações que nós somos envolvidos, desde tecnológica, desde financeira, tudo sob muito controle, assim. Então, isso nos dá a certeza que a nossa empresa é competitiva e ela seguirá competitiva no futuro, sempre cada vez num patamar superior e melhor, elevando, gerando valor para os nossos acionistas, e a gente está muito satisfeito aí com o trabalho. Obrigado a todos aí e até a próxima. A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2025 da Unifique Telecomunicações S.A. está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham uma ótima tarde.